A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estamos falando diretamente dos estúdios da ADC TV Criciúma para o mundo. E nesta feita, na Escola Bíblica Dominical, nesta pré-aula, para nossos professores e alunos, estaremos aprendendo a nossa lição número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. E nesta feita temos como texto áureo o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A nossa verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, como o título propriamente dito só fala, a aula deste domingo estaremos tratando sobre a encarnação de Jesus, ou seja, o Filho unigênito de Deus se encarnando na terra, nascendo da moça chamada Maria, uma moça virgem, e Cristo nasce lá em Belém. Essa é uma das maiores doutrinas do cristianismo, o Deus, Jesus pré-encarnado. E como a nossa verdade prática, ela já está falando aqui, ela está dizendo que essa negação, a história, não tem como negar. Mas entenda, eu preciso falar aqui que os críticos de plantão, eles têm doutrinas para atingir a pessoa de Jesus. E uma das teorias é a teoria documentária, aonde eles não acreditam que Moisés escreveu o Pentateuco. Ou melhor, eles acreditam no Pentateuco, mas não acreditam que Moisés escreveu todo o Pentateuco. E qual é o objetivo? O objetivo é desmontar a historicidade bíblica. Eles conseguindo derrubar o Pentateuco, eles derrubam o livro dos profetas, eles chegam até Jesus, porque Jesus dá testemunho de Moisés. E eles criaram, dentro desta teoria, 4 versões de escritos do Pentateuco: a javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista e a fonte sacerdotal. Essas 4 fontes teriam escrito o livro do Pentateuco. Mas nós cremos que Deus inspirou Moisés para redigir e escrever todos os 5 livros do Pentateuco, que darão testemunho do livro dos profetas, livro dos poéticos, todos os livros do Antigo Testamento, Jesus e toda a Bíblia Sagrada. A nossa introdução, ela vai dizer assim: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. Então, lembrando, nós estaremos aqui falando nesta aula, fundamentando a encarnação da pessoa Jesus na terra.
é uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus. O que é a deidade? Jesus é homem, mas Jesus também é Deus. Jesus continua sendo Deus, mas dentro de um corpo humano. Logo, Jesus, ele não é onipresente. Ele, no momento, ele não está com alguns atributos divinos. E a Bíblia dá esse testemunho, dizendo que ele se despiu de toda a glória para encarnar num corpo humano, no útero de Maria. Então, a encarnação de Jesus. Por que eu estou frisando isso? Por causa de alguns erros teológicos. Alguns, por exemplo, chegam a dizer que Jesus, quando estava encarnado, ele não era Deus. Erro teológico. Jesus encarnado, ele é Deus, porque Deus não deixa de ser Deus, e Jesus é homem. E ele esteve na terra como homem. E é por isso que o apóstolo João empenha em mostrar essa deidade absoluta de Jesus. Posso citar, por exemplo, para fundamentar este texto, esta argumentação que eu estou dando, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, que o apóstolo Tomé fala assim: respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. Ou seja, Tomé está chamando Jesus de Deus. Ou, por exemplo, vamos para uma carta pastoral, por exemplo, a carta de Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, um outro versículo que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele é Deus. Continuando, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. E lembrando, nós sabemos, todo estudante da Escritura, que a igreja de Éfeso, conforme vamos estudar na lição, ela era bombardeada por cristãos que eram gnósticos. E a gnose acreditava que Jesus não tinha o corpo humano. Por isso que em suas epístolas, o apóstolo João fala: todo aquele que crê que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então, dentro deste argumento, nós entendemos que se Jesus, ele é Deus, ele encarnou e ele habitou em nós, foi para a cruz, derramou seu sangue como um cordeiro de Deus, que purifica o homem de todo o pecado. E por isso há salvação para todos nós. Vamos então para o nosso primeiro tópico, que tem como título Heresias que negam a corporeidade de Cristo. E tem a nossa síntese: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu física, intelectual e espiritualmente. Então, a primeira heresia que nós vamos estarmos trabalhando nesta pré-aula é o que é docetismo. Então, esse termo grego, dokeo, que significa ter aparência. Por quê? Porque o docetismo, ele não acreditava
na encarnação de Jesus. Literalmente, eles não acreditavam que Jesus veio em carne. Então, eles acreditavam num Jesus que era apenas aparente. Parece que ele estava ali, mas ele não estava. Ou seja, era um espírito, não tinha corpo. O docetismo é a antiga heresia da antiga história da igreja e consiste em negar Jesus tivesse tido um corpo físico, humano ou alguma humanidade. Era apenas uma aparência. Essa corrente de pensamento foi contextualizado pela gnose. A gnose usufruiu desse pensamento do docetismo para acreditar em sua doutrina. Mas, afinal, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Eles ensinavam coisas fora das escrituras, ou seja, sem base bíblica, e contrárias à palavra de Deus. Porque os profetas profetizaram a encarnação de Jesus. O profeta chegou a profetizar que ele nasceria em Belém. Foi profetizado que ele nasceria de uma virgem. Então, o docetismo nada mais, nada menos, ele nega o que as escrituras nos ensinam, e o docetismo traz uma nova doutrina que não está na Bíblia propriamente dita. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo de Jesus humano em seu evangelho. Jesus teve parentes, Isabel, Zacarias, teve primo João Batista, teve pais José e Maria, teve vizinhos, teve primos. A própria cidade dele não creu nele, porque viram ele crescer. Como diz o texto, não é ele filho de Maria, filho de José, não está seus irmãos entre nós. Então, ele teve amigos, os pastores o conheceu, Simeão, Ana, no templo. Isso sem contar o relato bíblico da sua própria infância, que ele nasceu, fugiram para o Egito, depois o anjo apareceu, falou, pode voltar para Israel, porque aquele que o perseguia já faleceu, ele volta, vão morar em Nazaré. Então, a Bíblia está toda desenvolvida na humanidade de Jesus e enfoca o seu desenvolvimento, tanto físico, intelectual e espiritual. Basta você ver nos evangelhos, quando Jesus, na festa judaica, se perde dos seus pais, e ele aonde está? Ele está lá no templo, questionando, conversando com os rabinos, ao ponto que para ele estava resolvendo assuntos do seu próprio pai, que é Deus. E quais são os principais docetas diziam sobre Jesus? Nós temos 3 dos principais heriarcas, ou seja, esses formadores de opinião que trabalhavam dentro da heresia. Primeiro, era Cerinto. Quem foi Cerinto? Ele pregava a separação de Jesus e Cristo. Eram pessoas distintas. Jesus era o ser humano comum. Cristo era apenas o Espírito. Então, Jesus e Cristo, quando Jesus morreu, aí sim, esse Espírito entra em Jesus e o ressuscita. Segundo as palavras de Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus e ensinava abertamente o docetismo dentro das congregações.
Outro grande pensador foi Saturnino. Ele foi o principal representante do gnosticismo. Ele é dado, dentro do dualismo, ele falava assim: toda a matéria é má. Logo, se toda a matéria é má, tudo que toca na terra é mal. Então, Jesus não pode ser esse Messias, nas palavras lá de Cerinto, porque ele teria então se contaminado na terra. Então, Saturnino trazia essa mensagem dualista. Então Cristo, para ele, Cristo não nasceu. Não teve forma humana, não teve corpo, foi simplesmente visto de uma forma humana de mera aparência. Outro herege também muito conhecido foi Marcião, que negava ser Jesus verdadeiramente humano. Então, essa heresia trabalhou no primeiro século e algumas igrejas foram muito bombardeadas por elas, onde o qual o próprio apóstolo João teve que congregar em Éfeso e ajudar, a igreja em sua saúde espiritual, saúde na sua doutrina, e lembrando claramente que ele escreveu a primeira epístola de São João, batendo essa doutrina docetista, essa heresia da gnose. No nosso segundo tópico, nós estudaremos sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, ou seja, os apóstolos vão confirmar que Jesus tinha corpo. A síntese: os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. O nosso primeiro subtópico é: o que era desde o princípio? João capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque são evangelhos parecidos. O primeiro desses evangelhos a ser escrito foi o evangelho de Marcos, escrito por João Marcos. O mesmo João Marcos que houve a desavença entre Paulo e Barnabé. Esse João Marcos andou junto com Pedro e, através do que escutou de Pedro, ele escreve esse primeiro evangelho. O segundo evangelho a ser escrito pela igreja foi através do apóstolo Mateus, que escreve o seu evangelho com base no evangelho de Marcos. E o terceiro evangelho a ser escrito foi pelo discípulo Lucas, o doutor médico Lucas, um biógrafo, que também usa essa carta de Marcos como base e escreve o seu evangelho. Logo, Marcos é o evangelho mais resumido, escrito para os romanos. Mateus, usado por Deus, por inspiração divina, é o que tem mais citações do Antigo Testamento, porque ele escreve para os próprios judeus. E o evangelho de Lucas, que foi escrito para Teófilo, que não era um judeu, onde esses três evangelhos têm similaridades, por isso eles são chamados evangelhos sinóticos. Eles apresentam Jesus em aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino e aquilo que Jesus tinha ensinado. Enquanto o sinótico se apega ao que Jesus tinha realizado, João nos mostra aquilo que Jesus tinha ensinado. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela Jesus interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus e uma reiteração do que o apóstolo afirma
a introdução do evangelho que leva seu nome. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, né? E a palavra estava com Deus. Então mostra que Jesus já existia antes mesmo da criação. Por quê? Jesus não tem começo. Jesus é como o Pai, é eterno. A próxima lição trabalharemos sobre a doutrina da Trindade. Então logo nós entendemos que Jesus, como ele é divino, Jesus como é Deus, Jesus ele não é criado como os anjos. Jesus é eterno, sem começo, sem fim, porque a eternidade pertence à divindade. Então, João deixa muito claro que ele é o verbo, mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, ou seja, esse verbo, como eu falei na nossa introdução, se despiu da sua glória e ele encarnou no útero de Maria, onde se desenvolveu e nasceu lá em Belém, na manjedoura. Não se contenta apenas com isso, ele vai apresentar importantes detalhes, que o verbo se fez carne, para não deixar dúvida alguma, que ele habitou entre nós, mas também foi visto por muitas pessoas. João não chega a escrever que muitas vezes a cabeça dele repousava no peito de Jesus, sentia o toque do coração de Jesus, porque Jesus realmente habitou entre nós. E isto vai ter uma reafirmação apostólica. O apóstolo reitera que afirma na introdução desse evangelho: o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode até parecer uma redundância. Vimos com os nossos olhos. João está testificando que os apóstolos, eles realmente viveram por 3 anos com Jesus, se alimentaram com Jesus, andaram com Jesus, tiveram uma intimidade com Jesus, e eles estão dando testemunho que não só eles, mas toda a comunidade ao redor confirmava essa encarnação de Jesus. Então, eles conviveram. Ele testemunha também que até quem não era seguidor de Jesus, eles também testificaram. Nós temos o testemunho de Pôncio Pilatos. Nós vemos Pôncio Pilatos colocando uma tabueta em cima da cabeça de Jesus na cruz, dizendo por que ele foi crucificado, porque ele se intitulou Rei dos Judeus, estava sendo morto o Rei dos Judeus. Os sacerdotes não gostaram disto. Não diga que ele é o Rei dos Judeus, diga que ele falou que é o Rei dos Judeus. Então, ele realmente era um homem de carne e osso, e esse registro ficou dentro das páginas da história, e nenhum historiador consegue, tirar essa credibilidade. E deixando bem claro, e existem evidências arqueológicas da passagem de Jesus nessa terra, como documentos e outros artefatos dentro da história. Uma crença herética, vai nos ensinar o terceiro subtópico do segundo tópico. João viveu os últimos dias na cidade de Éfeso, uma cidade, como eu já falei, contaminada pelo docetismo e pela gnose. Era nesta cidade que vivia Cerinto. Cerinto que produzia materiais, pensamentos do docetismo. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho e suas epístolas,
e próprio Apocalipse foram produzidos nesta última década desse século. Nessa época, esse docetismo estava difundindo no meio dos cristãos. Por isso o apóstolo esclarece, e eu quero ler para vocês, 1 João capítulo 4, versículo 3, você que está assistindo esta pré-aula, e deixa o seu like, seu comentário, e esse versículo diz assim, escute: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvisse que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Nós devemos entender que esse espírito do anticristo, ele professa contra o cristianismo, contra a presença de Jesus. Então, o próprio Cerinto, como Marcião e outros pensamentos do docetismo, eles eram influenciados por esse espírito. E João deixa escrito para refutá-los que esse espírito não pertence a Deus. E qual é o espírito que pertence a Deus? Aquele espírito que confessa que Jesus, ele veio em carne. O apóstolo Paulo, há mais ou menos 30, 40 anos antes de João escrever isso, ele lá escreve assim, em 1 Coríntios capítulo 15, do capítulo 1 ao 3, versículos 17, 18, ele começa a falar, aquele que não acredita na ressurreição é um dos piores dos pecadores, pessoas sem esperanças, e nós temos que crer na ressurreição, porque Cristo encarnou. Logo, há o entendimento, se Cristo encarnou, logo, ele foi morto na cruz. Se foi morto na cruz, ele sendo Deus, plenamente Deus, ele levanta o seu corpo dentro dos mortos. E ele se faz a primícia dos mortos, no qual agora, esta igreja que está viva, tem uma esperança, a esperança da salvação e da ressurreição. Vamos então para o nosso terceiro tópico, entender como que essas heresias se revelam hoje. Então, nós temos na nossa síntese a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus, e é fato incontestável. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos ainda hoje que negam o nascimento virginal de Jesus. Nós temos pensadores da Igreja dos Mórmons, nós temos pensadores da Igreja da Unificação, que ensinam que Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. E negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. Se Jesus não nasceu de uma virgem, logo o homem teve participação desse nascimento. Então, o pecado original estaria também em Jesus. E Jesus foi para a cruz porque ele não tem o que eu tenho. Ele não tem o que você tem. O pecado original. E ainda hoje, todos nós, a igreja do Senhor, ela labuta numa guerra dentro de nós mesmos. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. A parte do espírito eu devo dominar a parte da carne. A parte da carne tem que ser escrava da parte do espírito.
Porque se a carne vencer a parte do espírito, logo me torno carnal e pecador. E vivendo no pecado, não há paz, não há esperança, não há ressurreição para mim, e a minha fé, ela cai. Mas como eu criei na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a fé dentro da minha alma, o espírito é alimentado com as coisas de Deus. Logo a minha carne é subjugada. E é isto que esses pensadores heréticos tentam colocar nas pessoas, porque todos eles têm uma gama de seguidores em mundo afora, ensinando heresias como Cerinto ensinou na igreja primitiva e eles ensinam nesse tempo moderno. E nós, da Igreja do Senhor, cremos de antemão na concepção e o nascimento virginal de Jesus, promessa que estava sido feita desde o Antigo Testamento. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, 18 ao 20. O anjo Gabriel, de antemão, revelou essa boa nova a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso, te cobrirá com a sua sombra. Então, o segundo subtópico do terceiro tópico, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Os gnósticos, tanto do Egito, Basilirdes, negava a crucificação de Cristo. Dizia Simão Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. Então, esse herege dizia que Jesus não foi para a cruz, porque logo Jesus não tem corpo, logo sendo docetista, Jesus era apenas um espírito. Então foi Simão Cirineu que foi para a cruz. E o populacho tomou Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão o Cirineu. E entenda, nos dias de hoje, o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é a sua principal fonte de autoridade espiritual. Declara que o Senhor Jesus não foi crucificado. Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus, o Filho do Deus vivo. Para eles, Jesus é apenas mais um dos iluminados, um profeta, mas não Deus. Mas para nós, cristãos, que temos o estandarte da fé e a esperança da vinda vindoura, cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo. E esta simulação está no Alcorão, na página 4-157, nas notas explicadas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sócia de Jesus foi levado à cruz. Então, mais uma heresia do nosso tempo presente. E o nosso último subtópico, a confirmação histórica. A confirmação bíblica e história da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus, romanos, atestaram a morte de Jesus. O historiador Flávio Joséfo, que foi prefeito de uma cidade de Israel, ele em Roma, ele escreve: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Então nós vemos que existem fontes históricas de não cristãos confirmando a humanidade de Jesus. Vamos então para a nossa conclusão? As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus como ser humano, Jesus tendo corpo.
Ele foi revestido de corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem. E lembrando, o apóstolo Paulo nos deixa bem claro, Jesus se tornou o novo Adão, onde todo aquele que crê terá a vida eterna. Então a justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado. Embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. E assim nós finalizamos essa maravilhosa doutrina, a doutrina da encarnação do Verbo. Então, quero agradecer você que esteve mais em uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui da ADC TV. Continue conosco, mando um grande abraço de toda a nossa diretoria. Até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.